Oremos. Amém. Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa escola de hoje. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Querido Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, para aprender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. O Senhor venha nos abençoar nesta manhã, Senhor. Deus, tocar em cada coração, que cada um possa aprender a Tua palavra, Senhor. Deus, os que estão aqui sejam abençoados, Senhor, e aqueles que ainda não vieram, Senhor, o Senhor esteja protegendo eles a caminho, Senhor, da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa tocar, Senhor, ó Deus, comover os corações duros, ó Deus, dá um coração, Senhor, novo para cada um, coração que ama aprender a Tua lei, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, venha estar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, e fica conosco. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O nosso texto, irmãos, hoje era para ser trabalhado em grupos, mas pelo que eu vejo aqui hoje não tem como trabalhar em grupo. Era para me dividir os irmãos, né, da escola dominical em 5 grupos, para poder cada um estar falando sobre um trecho, né, da nossa revista. Mas infelizmente não vai dar, né? Até o momento tem pouquinho irmãos, né? E eu vou fazer aqui ministrar de acordo com o que a revista, né, passa aqui. Vou ministrar o estudo sem ser em grupos, né? Amém? E o nosso tema de hoje é Jesus é o bom pastor. Amém. O texto áureo diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Esse é o nosso texto áureo, na página 38, Jesus dizendo nesse versículo que Ele é o bom pastor, né? E Ele está falando aqui, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E como ele viu que não tinha um pastor aqui na terra para realmente dar a vida, para morrer no lugar das suas ovelhas, né? Se colocar no lugar e morrer, ele mesmo veio aqui sendo um pastor fiel, verdadeiro, veio para mostrar para todos nós, né, o que um pastor é capaz de fazer e o que o pastor deve fazer pelas suas ovelhas, de dar a vida por elas, né? Ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele teve como dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Amém? Vai só dar uma reguladinha aqui para mim, aqui, subir aqui. Então, ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? O texto, a leitura em classe, a leitura bíblica em classe, diz assim, que é o mesmo capítulo, mas o versículo 1 até o 5, versículo 10 ao 16. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lado, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Agora o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então está aqui, irmãos. Jesus, ele falando que é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Tanto é que Jesus, sendo um bom pastor, ele provou isso. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele não ficou só em palavras, só, blá blá blá, não. Só encher, só para falar, para ocupar espaço e tempo, não. Jesus, amém. Então está aqui, irmãos, Jesus falou que é o bom pastor, e ele provou que ele era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, Ele provou isso, tá? Olha aqui, ele falou ainda que no caso ele não era mercenário. O mercenário, o que ele faz? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mercenários são aqueles que vêm para roubar as ovelhas, sugar as ovelhas, sugar o que as ovelhas têm. Jesus veio, foi para trazer vida, não foi para sugar ninguém. Hoje, o que nós estamos vendo são muitos e muitos que só querem sugar das ovelhas, não vão atrás das ovelhas, irmãos, perdidas. Quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão morrendo, e essas pessoas, irmãos, têm alma. Hoje a maioria dos mercenários, pastores mercenários, só quer dinheiro, só mudou a forma de adorar, só mudou a forma, muitos estão adorando tijolo, adorando vassoura, adorando, só mudou a forma de adorar, irmãos, de falar. Então é o seguinte, irmãos, quantos estão prostrando diante de mercenários,
estão sendo enganadas. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, quando conhecem, elas obedecem o seu pastor. Ela não desobedece, né? Quantas vezes, irmão, quantas vezes, né? A gente convida os irmãos para vir para a escola dominical, e é uma tribulação, né? Seria tão maravilhoso a gente estar aqui ministrando para os irmãos obedientes que tem pastor, né? Seria bom os irmãos obedecessem à voz do seu pastor, à voz do professor da escola dominical, e viessem todos participar da escola, né? Mas cada um tem a sua obrigação, cada um tem os seus afazeres. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor, e assim nós veremos quem estava certo ou errado, né? Porque a Bíblia diz que os irmãos, os membros, conhecem a voz do seu pastor. Conhecem, irmãos. E seria tão bom realmente se conhecesse, né? Seria uma maravilha. A Bíblia diz que o mercenário, ele vem para matar, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia está tratando desses mercenários. São os mercenários que vêm para roubar, sugar a igreja. Que se vê falar em muitos, é só dinheiro, 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 dinheiro. Envelopes, mais envelopes. Campanhas e campanhas. Mas campanha, irmãos, para arrecadar dinheiro. Não é para salvar a vida, é para arrecadar dinheiro. Enricando e você ficando mais pobre ainda. Dando tudo que você tem para os mercenários, e eles ficando cada vez mais ricos. O que ele veio para fazer, o mercenário? Matar, roubar e destruir. Então não seja enganado, irmãos, não seja enganado. Quantos irmãos no passado, né? Samuel, Elias, Eliseu, as pessoas queriam retribuir a eles pela cura, pelas maravilhas que faziam. Eles não aceitavam. Hoje, se faz uma oração, já quer, o mercenário já quer 100 reais, 1000 reais, 50 reais. Já não falo de 10 reais mais não. Já é muito, irmãos, hoje, né? Cobrando pelo que faz. Faz uma oração, já quer, né? Já quer ser retribuído. E quem retribui, irmãos, é Deus. Quem retribui é Deus. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos ser enganados. A igreja não pode acompanhar outros irmãos. Vocês têm um pastor, né, para ajudar vocês, a guiar vocês, liderar e ensinar vocês. Então não sejam enganados, tá? Não pode acompanhar outros, porque Jesus, ele diz: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então ele conhece a igreja, ele conhece cada um de vocês que estão aqui, tá? Vocês são conhecidos por ele. Aqui falando a respeito que na introdução, Jesus havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão, que está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Após este acontecimento, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1 ao 11. E aprovado por Deus, volta para a Galileia a fim de começar a escolher os seus discípulos. Foi onde ele começou, né, a chamar os discípulos. Amém. Começou ali por Simão Pedro, né, por André,
e assim foi chamando cada um para fazer a obra dele. Amém. Tá? Para poder ser pastores, de ovelhas, pastores que realmente pregassem a palavra, vivessem a palavra, estivesse ali com ele aprendendo a palavra. Foi discípulo, foi ovelhas do Senhor Jesus. Ele mostrou, deu esse exemplo para os seus discípulos, que o bom pastor é esse que dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas, muitas ovelhas estão perecendo, estão morrendo, tá? Já não vão mais atrás das ovelhas, quer que as ovelhas venham, sendo que a nossa missão é essa, de ir à procura. Quando tem 100 ovelhas no pasto, na igreja, quando perde uma, o que o bom pastor faz? Deixa as 99 no aprisco, na igreja, e vai atrás daquela que não vem mais na igreja, aquela que foi embora, ficou contrariado, adoeceu, deu carrapicho, deu ferida, lepra, vai o pastor lá atrás dela para curar, colocar um remédio que é no coração dessas pessoas. Às vezes a pessoa está padecendo necessidade, vai lá, o pastor conhece o problema, ajuda e traz para a igreja. A mais alegria, irmãos, não é porque as 99 que ficou não traz alegria para o Senhor, não é isso. A maior alegria, irmãos, naquela que voltou, que arrependeu, foi curada e conseguiu trazer, do que por aquelas 99 que ficaram firmes aqui na igreja, porque ele foi à procura da ovelha perdida e achando, colocou em seus ombros e trouxe para o aprisco, tá? É assim a missão de cada pastor fazer, é ir atrás daquelas que estão feridas. Começou a pregar, Jesus, começou a pregar e ensinar e curar muitos enfermos, levando com isso multidões a segui-lo. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Chegando a celebrar o grande sermão do monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Chega o momento em que Jesus é tomado por grande compaixão, por verificar que as multidões estavam aflitas e andavam como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estavam tão aflitas, cheias de problemas, e estavam andando como ovelha que não tem pastor, aquelas ovelhas que não têm o seu pastor. Quantos hoje lá de São Paulo, até ceia, sendo enviado por correios, pessoas que não têm pastor, irmãos, e às vezes abre um ministério aqui, de vez em quando é que vem ministrar uma palavra, são ovelhas que estão por aí perdidas, não tem do pastor, de vez em quando é que encontra de vez em quando é que vem. Isso não é obra não, irmãos, tá? Isso não é vontade do Senhor não. A vontade do Senhor é que esses pastores venham e tomam conta dessas ovelhas, lideram essas ovelhas, ensinam e ganham mais ovelhas para o reino do céu, tá? A cegueira espiritual é de tamanha proporção que Cristo, quando contempla Jerusalém, não consegue conter o choro. Quando Jesus estava entrando ali, Jesus chorou. Olha, um povo tão cego, espiritual, que não conseguiu ver o bom pastor. O povo está tão cego. Jesus chegando, entrando na cidade, e ainda essas pessoas não conseguiram ver esse bom pastor, não conseguiram enxergar Jesus como bom pastor, tá?
E nós vamos, irmãos, fazer de tudo para que possamos andar junto do Senhor, né? Fazendo a obra dele, aceitando a sua palavra, porque ele é o nosso pastor. Segundo, alguns pastores relacionados na Bíblia. Abel, o primeiro pastor. Nós conhecemos a história de Abel, né? O segundo filho de Adão e Eva, era o bom pastor, era pastor. Trata-se do primeiro pastor mencionado na palavra de Deus. Se destacou ao oferecer as primícias de suas ovelhas ao Senhor, agradando tanto a Deus que suscitou ira e inveja de seu irmão Caim, né? Caim invejou do que Abel fazia, porque Abel fazia um trabalho que agradava ao Senhor, fazia com perfeição. Tudo que fazia o Senhor, irmãos, ficava alegre com aquilo, porque tinha um coração puro, um coração voltado para as ovelhas, cuidava. Olha que Caim, né, que é o Caim, o irmão dele, a ponto de ser assassinado. Então Caim matou Abel, primeiro pastor mencionado aqui na nossa lição, na nossa Bíblia. Primeiro pastor. Então, quando as pessoas, os pastores fazem coisas extraordinárias que agradam ao Senhor, muitos levantam, né? Contra, invejam. E é assim, irmãos, começou lá do Velho Testamento, quando Abel, né, foi morto por Caim, tá? Caim invejou da vida tão boa do compromisso, né, que Abel tinha com Deus, invejou e matou, né? José, filho de Jacó, que aos 17 anos já pastoreava o rebanho com os seus irmãos mais velhos. A Bíblia relata da inveja e do ódio de seus irmãos, o que os levou a vendê-lo como escravo para o Egito, onde depois foi preso por um crime que ele não cometeu, mas saiu da prisão para ser governador do Egito, né? Um rapaz que também era dedicado, que era amado pelo seu pai. Esse sabia trabalhar, sabia como agradar o seu pai. Seus irmãos, sentindo também inveja dele, fez de tudo para poder sumir com José. Então foi até que vendeu ele para os estranhos, né, para o estranho, e foi vendido, e depois inventou as suas mentiras lá para o seu pai. Depois de muito tempo, irmãos, foi revelado, né, a essa mentira, que ele tinha sido enganado, o pai dele tinha sido enganado, e ele foi vendido, como diz aqui a história, né? Mas depois de muito tempo ele foi governador, e quando os seus irmãos estavam padecendo necessidade, eles foram comprar mercadoria, foram buscar mercadoria. Quando chegou lá, era o governador daquela região ali do Egito, era os seus irmãos, era o seu irmão, né? Tanto que não deixou eles padecer mais necessidade, deu tudo que eles tinham, né? Queria, para matar a sua fome. Então foi o fim daquela mentira, né? daquele problema. O pai descobriu a verdade. Mas isso tudo, irmãos, causou, né, resultado de quê? Inveja. Quando alguém trabalha na obra do Senhor,
Muitos sentem inveja, né? Isso é obra de Satanás, é obra do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então vamos aqui também Moisés, homem criado para as grandezas do Egito, findou por pastorear o rebanho de seu sogro Jetro. Quando Deus lhe apareceu em uma sarça ardente e o comissionou para libertar o povo da escravidão do Egito e das mãos de Faraó. Está registrado em Êxodo, do capítulo 3 até o capítulo 12. Nós não vamos ler porque é extenso, tá? Isso aqui é só referência que o escritor da nossa lição colocou para os irmãos estar olhando. Aqueles que não puderam olhar, depois olha em casa, examina o que o texto aqui da lição fala a respeito. Davi, irmãos, quando de sua juventude era pastor de ovelhas. Ontem eu preguei aqui, que ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas, quando foi ungido, foi chamado para ser ungido. Quando de sua juventude era pastor de ovelha, neste momento de sua vida Deus determinou, e o profeta Samuel foi até a casa de seu pai, e sendo ungido rei para substituir Saul. Em 1 Samuel capítulo 16, e foi empossado primeiro sobre Judá. 2 Samuel capítulo 2, depois sobre todo Israel. 2 Samuel capítulo 5. Então foi uma pessoa escolhida também por Deus para tomar conta de um povo, para liderar um povo. Já lá no campo ele arrebanhava as ovelhas, cuidava das ovelhas, mostrando também, com ele nós também podemos aprender como é cuidar de ovelha. É ir lá no pasto, é cuidar das ovelhas, é juntar as ovelhas. Porque quando vem o diabo, quando vem o urso, quando vem o leão, está lá enfrentando as ovelhas. Está o pastor agarrado, protegendo a sua ovelha. Então as ovelhas, elas precisam entender, ela tem que conhecer a voz do seu pastor. Porque quando o pastor vê que a ovelha está sendo enganada por outras pessoas, o pastor, você sabe que logo ele fala, porque ele precisa falar. A ovelha, ele conhece a sua ovelha, conhece o sistema da sua ovelha. Então quando ele vê que alguma coisa está acontecendo de errado, ele se manifesta e fala, irmãos, a respeito do problema, para que a sua ovelha não seja arrebatada por lobo, tá? Então vamos aqui. Davi fazia assim: quando vem o lobo para poder comer a ovelha, o urso, o leão, para poder acabar com a ovelha, pegar a ovelha e comer, lá estava ele rasgando, o leão e matando o urso, protegendo a ovelha. Um grande exemplo que aqui está registrado na Bíblia. Terceiro, as profecias sobre a necessidade do bom pastor. Sobre Jesus como soberano e bom pastor, os profetas falavam: eu serei o pastor dos pobres do seu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Isso aqui é Jesus, tá? Que seria o pastor de todas as nações, de todos os povos, que virão, eles viverão em paz e terão bastante alimento. Amém. Jesus, quando levar-nos para o céu, nós viveremos eternamente em paz, e lá nós teremos o alimento necessário para a nossa saúde. Não é porque lá vai ter doença,
Não, no céu não tem doença. Lá porque nós viveremos eternamente curados, sarados. De mês em mês nós vamos alimentar nossa alma, né, do fruto da vide, né, da videira, da verdadeira, né, do fruto da árvore da vida. Vamos viver eternamente com o Senhor e alimentando de mês em mês, o qual essa árvore produzirá este fruto para todos nós. Tá? Então, letra B foi a letra A que eu falei, né? Eu serei o bom pastor dos pobres do meu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Isaías 14:30. B. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços, conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías capítulo 40, versículo 11. Tá? Letra C. A presença de maus pastores que espalham o rebanho e não cuidam das ovelhas. Jeremias 23:2. 23:2. Jeremias 23:2. Diz assim: 23:2. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o seu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então está aí, irmãos. Então está aí, pastor é para cuidar de ovelha, né? É para visitar as ovelhas. O rebanho, ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha, cura as ovelhas, visita as ovelhas que foram ganhas para o Senhor Jesus Cristo, né? E esses que não gostam de visitar, não visitam, aqui Jeremias está falando. Por que não dá crédito nesta palavra de Jeremias? Porque nós não podemos beneficiar em textos que às vezes está lá, né, separado, distanciado, né, um do outro, e escorar nesses textos. Às vezes nós não queremos pegar esse versículo aqui e pregar, mas para aqueles que ouvirão essa mensagem, que estão ouvindo essa mensagem, o Senhor, né, está falando com cada um para cuidar das ovelhas, para visitar as ovelhas, porque se não visitar as ovelhas, não cuidar das ovelhas, o versículo diz aí: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, o Senhor conhece todos os pastores desse mundo e sabe os pastores que dão a vida pelas suas ovelhas. Amém. Conhece os pastores que visitam as suas ovelhas, que dão a vida, né, pelas suas ovelhas, que vai lá. Quantos pastores estão, irmãos, sofrendo, enquanto aqui no Brasil muitos têm oportunidade de fazer a obra do Senhor perfeitamente. Na África e nesses estados aí de fora, irmãos, África, né? Quero falar aqui, frisar. Os pastores vão atrás de alma, não é atrás de dinheiro, tá? Pregar na África, irmãos, né? Aceitar ser morto, vai lá e se der sorte de ir, né, com vida e voltar com vida, bom. Se não der, eles vão para a glória do Senhor, mas fazendo a obra de Deus. Amém. Lá a gente vê tantos vídeos na internet, irmãos, né? Missões. Nosso ministério tem pastores também na África, irmãos. Estão fazendo a obra do Senhor.
estão atrás de almas. É difícil vocês verem pastores viajando assim, pregando a palavra em outros países, porque vai para enfrentar mesmo, problema. Pessoas que não têm nada para comer, irmãos, eles vão lá ganhar essas almas para o reino do céu. Isso que é pastor, irmãos, que vão atrás dessas ovelhas que não têm nada para comer, levar a palavra, e ainda além de levar a palavra, ainda consegue levar mantimentos para essas ovelhas. Eles não vão lá sugar elas não, porque elas não têm nada para ser sugada. Eles vão lá porque elas têm uma alma para o Senhor Jesus Cristo, Famílias tão grandes, a gente vê, aquelas pessoas assim, aquela familhona grande, e você olha, e se a pessoa não tiver Deus na vida, vai discriminar essas pessoas. Isso aí não serve para nada não. Se não tem dinheiro, então não está atrás de alma, está atrás de dinheiro. Mas a gente vê o tanto que é maravilhoso, e isso está acontecendo com poucos, tá? Com poucos. Então, irmãos, faz a obra do Senhor aqui. Tem oportunidade de viajar e ir embora, pregar a palavra, vai então. Vai levar a palavra do Senhor na África, lá nos Estados Unidos, Estado Islâmico, vai lá. Tem oportunidade de pregar? Vai então. Mas eu quero lembrar você que você está num país que você pode, pregar a palavra do Senhor, abrir aí uma igreja na esquina e pregar a palavra do Senhor, e nada de mal acontece com você. Agora, irmãos, tem muitos que só diz, que temos que ir, tem vontade de ir. Irmãos, se a obra do Senhor, se Deus te ganhou aqui nesse país, nosso Brasilzão aqui, vamos fazer a obra do Senhor aqui. Aqui tem muita almas também para o Senhor Jesus. Agora, se Ele te enviar é outra coisa, Se Jesus enviar você para ir, você deve obedecer. Agora aqui, às vezes nós temos só vontade de ir, nós não fazemos um curso. O que eu vou fazer lá na África, irmãos, se eu não sei falar, Eu não sei nem que língua que eles falam, nem que língua que eles falam eu não sei. O que eu vou fazer no Japão, se eu não sei falar em japonês, a língua lá dos africanos, eu não sei falar. Em árabe, o que eu vou fazer lá? Não sei falar um mar no árabe, irmãos. Isso muitas vezes, irmãos, isso é ignorância. A gente querer mandar, cobrar das pessoas a ir para um estado desse, irmãos. Quanto desafio, quantos pastores estão desafiando? Vai lá, quer pregar, quer ganhar alma, vai lá nos Estados Unidos, vai lá na África. Isso é ignorância, irmãos. Nós estamos num país que nós podemos pregar. Eu entendo a sua língua, você entende a minha linguagem. E às vezes nós estamos aqui e não queremos fazer nada, mas nós vamos entender a palavra do Senhor, e você vai fazer a missão do Senhor onde você foi chamado. Você não foi chamado lá para a África, foi? Então faz a obra do Senhor aqui, faz a obra do Senhor, prega para quem entende a Bíblia, para quem entende o português seu, prega, ganha almas para o Senhor Jesus. Muitos aqui entendem a sua linguagem, vai entender a palavra do Senhor através de você pregando para elas, tá? Amém? Amém. Espero que os irmãos estejam entendendo, e aqueles que estão, vão ouvir essa mensagem, entendam também. Amém. Olha só, a letra D, de forma terrível se diz: por falta de pastores, as ovelhas se espalham pelo campo, ficaram perdidas
e foram devorados pelos animais ferozes. Ezequiel 34, versículo 5. Por falta de pastores, as ovelhas estão dispersas, né? Por falta de pessoas para poder liderar, ajudar elas a rebanhar, essas ovelhas estão dispersas. Então tem muitas ovelhas que estão aí no mundo, que eu estava falando, dispersas, precisando de pastores, pessoas que pregam a verdade, pastores que ensinam a verdade para elas, para que elas sejam salvas. Talvez eis bons motivos para a atitude de compaixão de Cristo. Em Mateus 9,36, Deus, em seu infinito amor, envia Jesus, o bom pastor, para cuidar da humanidade. Por que acreditar que Jesus é o bom pastor, né? Por que acreditar que Jesus é bom pastor? Tópico 5, né? 4.1. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é para provar e para você acreditar. João 3,16. Deus, ao nos amar, desejou de nos cuidar, né? Nos cuidar, até chegarmos à vida eterna. Esta é a maravilhosa vida que nos espera no céu e nova terra. Entretanto, até alcançarmos tão maravilhosas bênçãos, precisamos de proteção, conforto, né? Proteção, direção, amparo, descanso, conforto e segurança. Aqui está o maravilhoso Salmo 23, um dos salmos que apresenta Cristo como bom pastor. Amém? Vou continuar assim. Olha aqui, irmãos. Então está aqui. Era onde eu estava falando, irmãos. Até que eu preguei aqui, ensinei meia hora ainda, né? Falei mais de meia hora, né? Aqui era onde chegava e eu iria dividir os grupos para que cada irmão falasse. Eu não ia falar esse tanto que eu falei aqui, né? Para poder fazer a divisão. Eu ia dividir aqui em 4 grupos, para que cada um lesse, né, um texto desse aqui, ó, e falasse, né? Mas infelizmente não deu, né? Mas há alguém aqui, irmãos, na igreja aqui ainda, entre os irmãos, os alunos da escola dominical, que quer falar, né, sobre aí o texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo tem toda a liberdade de levantar e falar, tá? O texto é um pouco grande, era onde nós iríamos dividir e iríamos ministrar uma escola, né, saudável, né, e sem tomar muito tempo dos irmãos. Amém? Amém. Então é o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui o autor vem explicando aqui, o autor desta lição. Se os irmãos não sabem, é só depois ir lá no finalzinho, irmãos, né? É isso? Amém. Da lição, vocês vão descobrir, né? Quem fez essa revista, quem fez essa lição ou não tem? Foi explicado aqui, o pastor ele explica, né? Cada um que ministra a palavra, ele fala aqui de cada pessoa que ministra a palavra. Então aqui, vamos olhar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui, Deus né? Por nós amar, providenciou a bênção do contentamento. Já pensou que na palavra está escrito, nada me faltará? Mas vamos entender aqui, irmãos. Amém. Vamos entender. Olha aqui. Por incrível que pareça, muitos ao ler compreendem de forma errada. Eles entendem, tudo eu terei. As coisas não é bem assim, irmãos. Quando as coisas começam a rochar, quando começa a contrariar com o pastor, aí começa a ler o salmo diante da igreja e fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né?
Às vezes entra em desafio com o pastor, dizendo que o Senhor Jesus é seu pastor e que o que da terra não é seu pastor, né? Quantos faz isso, irmãos? Pessoas que precisam aprender a palavra do Senhor, precisam aprender a interpretar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Filipenses: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Então o apóstolo Paulo não leu isso diante da igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode vir tribulação, pode vir problema, que eu vou passar por cima de tudo. Não. O apóstolo Paulo, ele falou que ele aprendeu a contentar com o que tinha, padecer necessidade, né? Ele seria um homem então que nada ia faltar para ele, mas faltou, irmãos, vestimenta, faltou comida, faltou muita coisa para ele, e ele aprendeu a contentar com tudo isso. Aprendi a contentar com o que tenho. Então Deus tinha dado o que Deus tinha dado para ele, ele aprendeu a contentar com aquilo que tinha. E conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, Filipenses, né? Ainda, no versículo 13. Olha aqui, vamos exemplificar. Se fico doente, não posso me esquecer que o Senhor é meu pastor. É isso que você deve lembrar. Mesmo você estando doente, você vai lembrar, você vai ler o texto e dizer, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se está doente, o que o autor quer nos passar? Nada me faltará. Assim, Deus não me promete que terei dinheiro e pagarei o melhor hospital. Não, Ele não está te prometendo isso. Não, Ele não te prometeu o melhor hospital e que você vai ter muito dinheiro. Ele não está te prometendo isso. Você deve lembrar, mesmo estando doente, você vai lembrar que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, tá? Deus me promete estar comigo, mesmo que o hospital seja o mais simples. Ele providenciará bons profissionais, olha só, irmãos, para me amparar, e em tudo verei a sua mão operar, viu, irmãos? Mesmo estando doente, o Senhor vai providenciar boas pessoas para cuidar de você ali. Não é porque você é crente, você é um cristão, que você não vai ficar doente, né? Ah, mas serve a Deus tanto tempo e é doente. Não, irmãos, o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. O que Deus quer é que a sua alma seja salva. Tá? Esse corpo aqui, a Bíblia diz que do pó foi feito, para o pó vai voltar. Amém? Deitar-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você sabia que passagens verdinhas não era o relevo natural da Judéia? Na época de Davi, são pálidos e sem vida. Qualquer pasto verde era produto de quem? Produto de tremendo trabalho de algum pastor que se interessava por suas ovelhas. Então ele cuidava do pasto para que os pastos fossem verdejantes. Plantavam mesmo, cuidavam do pasto. Ele tinha que limpar o terreno rochoso, né? Tirar aquelas pedras, as pontas de pau, os tocos, retirar os tocos, os galhos queimados, e após irrigar, cultivar para que os pastos verdejantes existissem. Então quer dizer que os pastos verdejantes não existiam. Precisava de o pastor trabalhar ali, né, cuidar do pasto, tirar os tocos, para que o pasto fosse, né, tivesse uma formosura linda, para que o povo passasse e visse as ovelhas pastando de um pasto, né, maravilhoso, fruto do trabalho do pastor. Olha,
ele tinha que limpar o terreno rochoso, retirar os tocos, galhos queimados, após irrigar ou cultivar, para que os pastos verdejantes existissem. E as águas tranquilas? Onde estavam essas águas tranquilas, irmãos? Vamos ver. Na Palestina, as águas saudáveis, irmãos, na região onde Davi cuidava dos rebanhos, são produto de dias de cuidadoso, dias de cuidadosa procura por parte do pastor. Então ele procurava ali onde tinham águas tranquilas, para que as suas ovelhas pudessem pastar, pudessem tomar, fruto do pastor. São raras, mas veja, o Senhor cuida para que eu me deite em pastos verdejantes, após ter me alimentado e saciado, e me guia às águas tranquilas. Mas para que você fosse guiado para as águas tranquilas, o pastor fazia de tudo para que você fosse guiado às águas tranquilas. Estava ali pronto a defender você do urso, a defender do leão. O pastor preparado está assim, pronto para te defender a qualquer momento. Onde tinha sede, seria saciado e a alimentação proporcionará o vigor físico, pois o ambiente é de total tranquilidade, porque trabalhou para isso, pregou para isso, ensinou para que o ambiente fosse tranquilo, ficasse tranquilo, os irmãos fossem sossegados, não houvesse briga, não haver briga na igreja, contenda, intrigas. O pastor, ele zela da sua igreja desta forma, ensina os irmãos, para que não fiquem intrigados, mas amar um ao outro. Novamente aqui é preciso salientar que o que se promete é alimentação básica e vital, pasto e água. Foi pasto e água, para que as suas ovelhas pudessem pastar e tomassem a água. Não se fala aqui de água tônica como rodelinhas de limão e de gelinho. Hoje, se não tiver um limão e um gelinho, meu Deus, eu não estava aqui dando rodelinhas de limão, não. Águas com gás, não há promessa nenhuma de pasto com uma camadinha de mel silvestre para acompanhar. Está vendo, irmãos? Então nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso pastor, receber a palavra que é ministrada, que é pregada, tá? Se doeu, é porque o Senhor está lapidando, tá? Às vezes nós queremos que o pastor prega para agradar somente a nós, a palavra para agradar a gente, mas não é assim. Nós pregamos aquilo que o Senhor nos orienta a ministrar para os irmãos. O que se promete é básico e vital, o mesmo não faltará. O resultado será: refrigera a minha alma, a alma forte para o cotidiano da existência, pastos verdejantes e águas tranquilas em plena Palestina. É muita coisa. O resultado é alma forte, recuperada e refrigerada para a dureza do dia a dia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Aqui temos uma linda descrição da proteção e do amor de um pastor. Há momentos do ano na Palestina que novos campos devem ser procurados para acomodar as ovelhas. Assim, o pastor é responsável por conduzir o rebanho para outras pastagens,
E daí os perigos. Ali as ovelhas têm que ser guiadas para outros pastos. Os pastores procuram, outros pastos. E ali está o pastor protegendo a ovelha dos perigos. Caminhada longa, com veredas perigosas, plantas venenosas. Não é assim, irmãos? Um bom pastor, um vaqueiro, ele precisa entender do pasto, saber conhecer o pasto, porque quando solta a boiada, ele precisa saber aonde estão as ervas daninhas, as ervas amargas que matam os bois. Não é assim? Assim está aqui falando, o rebanho, o pastor precisa conhecer, livrar as ovelhas dos perigos, das ervas venenosas, e animais selvagens, trilhas estreitas e valos escuros. Por amor às ovelhas, o pastor enfrenta tudo isso. O pastor tem na mão a vara para tanger o rebanho e o cajado para a proteção, e luta com as feras do caminho. Mesmo perigoso o caminho, o pastor leva as suas ovelhas, pois conhece o mesmo e sabe das recompensas para o seu rebanho. Ele conhece, sabe o resultado, irmãos, a recompensa que o seu rebanho terá. Veja que Deus não promete nos isentar do vale da sombra da morte, mas por estar conosco nada temeremos. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, irmãos. Ele não está falando que vai tirar você de lá, não. Vai estar com você ali. Amém. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você precisa temer, porque o Senhor está com você. Ele está conosco, com a sua vara nos tange, guiando e nos levando. Com o seu cajado nos retira dos buracos que caiamos, e nos defende dos terríveis predadores. Amém? Amém. Os irmãos estão cansados, irmãos? Amém. Já é quantas horas? 9:30, Com o seu óleo cura cada um de nossas feridas. Um dos trabalhos mais estratégicos dos pastores na Palestina era, ao chegar na nova pastagem, verificar se havia plantas venenosas e correntes fortes. Amém. Amém? O que foi? Correntezas, correntezas fortes. Então vamos aqui. Verifica ainda se há um sinal de lobos, coiotes, leões, ursos e serpentes. Esses pastores verificam, eles estão ali, para verificar. Nessas regiões são assim. Assim o pastor fecha buraco, procura planícies bem abertas e se mantém atento a ataque dos predadores das ovelhas. Lembre-se, o bom pastor um dia orou por nós: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então Jesus estava orando, rogando a Deus que não tirasse você do mundo, ou seja, não matasse você, tirar você daqui e levar logo, não, mas que você, irmãos, o que? Não rogo que as tire do mundo, mas que guarde do maligno. Porque o maligno veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Isso que o Senhor Jesus estava falando, arrebatar você da mão do maligno. Amém. João 17,15. Ele ainda
prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O bom pastor está conosco, irmãos. Então, por que temer? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A expressão maravilhosa, né? Do Salmo aqui, 23. Não há promessa maior em razão de sua presença comigo. Tenho a bondade e a misericórdia, irmãos, todos os dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja conosco, irmãos, para todos sempre, tá? Nós devemos estar sempre e aproveitando da misericórdia, né? Usufruindo da misericórdia do Senhor. É assim, acreditando, irmãos, em Deus, aproveitando, confiando no Senhor, tá? E nós o que faremos? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós temos que ter essa vontade de habitar na casa do Senhor, vir na casa do Senhor, aprender, ter vontade de vir na casa do Senhor a orar, ter vontade de participar de tudo na casa do Senhor. Olha ainda, todos os dias, né? Que fantástico! Que mais precisaríamos todos nós? O que nós precisamos mais? Entretanto, o amor do pastor é tanto que o céu é nosso destino. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa, né, do Senhor, nós vamos habitar um dia para todo sempre na casa do Senhor. Nós iremos um dia morar com o Senhor Jesus Cristo, e ali nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas para isso acontecer, ainda precisamos de vir aqui na casa do Senhor, aqui na terra, né, nesse templo, adorar o Senhor, fazer aquilo que o pastor está sempre orientando a respeito da Bíblia, para que nós possamos subir, tá? Seremos arrebatados se estivermos obedecendo a palavra do Senhor. Amém. O 4.2 é porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11 foi o versículo lá do início que nós lemos, tá? O que diferencia Cristo de todos os demais pastores, tornando o único bom pastor, é de ter dado a sua vida pelas ovelhas. A única coisa que está diferenciando aqui é de dar a vida pelas ovelhas. Foi o que Cristo fez, deu a vida. Isso que diferencia Cristo dos pastores aqui na terra, tá? Só Ele fez isso. Só Ele, somente o seu sangue foi aceito por Deus, o Pai, o que tornou possível a nossa salvação. Em Hebreus 13:20 nos diz: porque o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele é o grande pastor. Ele derramou o sangue da eterna aliança. Há uma aliança eterna constituída pelo grande pastor. Somos assim eternamente, irmãos, rebanho do seu pastoreio. Estaremos eternamente com Ele, desfrutando do seu eterno amor, sua eterna proteção e seu eterno cuidado. De forma interessante, em Apocalipse 7, versículo 13 ao 17, diz que aquele que virão da grande tribulação, que não somos nós, pois não passaremos pela grande tribulação, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, terão a bênção de serem pastoreados por nosso amado e bom pastor Cristo. Nós seremos pastoreados eternamente pelo nosso amado pastor Jesus Cristo. Amém. Tá?
Então, o que diz aqui na conclusão? É o Salmo de número 23, tá? Depois os irmãos leiam, porque ele foi lido aqui, né? Durante os textos que seriam para ser comentado pelos irmãos. Amém. Tá? Então, meus queridos irmãos, desfrutemos, pois já é deste presente momento da maravilhosa companhia e direção do bom pastor. Amém? Amém. E que nós, irmãos, possamos entender esta palavra, guardar em nosso coração e, interpretando ela de forma agradável, acreditando que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Mesmo estando em cama, doente, o Senhor ali está conosco, tá? Pode enviar alguém para orar, para nos abençoar, mesmo estando no hospital, para fazer uma cirurgia, guiando bons médicos para poder fazer uma cirurgia. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu já fiz uma cirurgia, os irmãos sabem disso. Até hoje, a cirurgia está sendo uma maravilha. Amém. Tá? Até hoje, o problema nunca mais, voltou, porque há 38 anos, há 37 anos eu sofri, os irmãos sabem muito bem, tá? De uma infecção que eu tinha no ouvido, e tive que passar pelos médicos, e Deus esteve ali, enviou uma pessoa maravilhosa para fazer a cirurgia. Amém. Pastor, e se voltar, pastor, esse problema? Se voltar, irmãos, eu vou morrer e vou para a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a minha certeza é de que não vai voltar mais. Amém. Tá? Até o momento estou curado, tá? E posso contar a vitória, cantar que só o Senhor é Deus, e o Senhor enviou alguém, um médico abençoado, irmãos. Uma pessoa assim que você olha assim, você sente prazer em estar com ele, porque ele conta tudo, a respeito do que vai fazer. Já viu, irmãos, um médico falar tudo o que vai fazer? Mostrar lá o problema, vai falar, vou fazer assim, vou arrancar assim, vai ter que arrancar esse osso, vou ter que fazer isso, porque aqui tem uma veia que passa, Irmãos, o médico falou tudo que ia fazer, e era para mim ficar com medo e sair correndo, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. Hoje estou aqui sadio. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ficar, irmãos, cadê as crianças? Não vai ter, Então só veio uma criança, a minha filha, Graças a Deus. E eu quero aqui, irmãos, eu falei que tinha vindo pouco, irmãos, na igreja, mas depois foi chegando, e eu quero virar aqui a câmera para mostrar, os irmãos abençoados da escola dominical que participa aqui com a gente, tá? Ali está o meu irmão Divino, meu irmão Valdo, tá? Aqui na frente está o irmão Silvano. Está um pouco, a luz aqui não está tão boa para poder ver os irmãos, mas está aqui, tá? Está aqui os irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Amém. Pode me ajudar agora? Amém. Graças a Deus. Então está aqui, irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, o pastor não pode estar, no momento, foi fazer uma viagem, porque ele está experimentando o carro, que o carro teve aí com problemas, e ele explicou muito bem que não está visitando, os irmãos, porque a pastora está um pouco, está recuperando, e ele tem que estar presente da pastora, ajudando a pastora. Amém? Só isso? Então vamos orar, vamos agradecer, e à noite, os irmãos retornam, para assistir o culto à noite, os irmãos todos, que estão aqui na escola dominical, e aqueles irmãos que os irmãos verem na rua, lembrarmos, porque a gente fica assim, é difícil, a gente fala, não, mas o irmão, falar para os irmãos vir na igreja, os irmãos já sabem, não, irmãos, às vezes, os irmãos andam tão ocupados, que estão esquecendo de vir na igreja. Amém. Amém? Irmãos, tem hora que quando eu tiro para falar, eu falo mesmo, tá? Amém. Então vamos orar? Agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa escola dominical, ó Deus, pelos irmãos que vieram participar da escola. Senhor, abençoa cada um, abençoa o pastor que foi trazer também, Senhor, essa viagem.
Deus, toma ele em tuas mãos, guardando, livrando ele dos perigos. Deus, que ele possa ter um bom, Senhor, resultado ali, Senhor, de tudo que ele já fez, Senhor, naquele Pai. Em cada momento, Senhor, cuida, Senhor, dele, cobre com as tuas mãos maravilhosas, poderosas. Abençoa, Senhor, cubra, Senhor, cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. E abençoa eu também, Senhor, que estou aqui ministrando, Senhor. Que o diabo, Senhor, não levanta, Senhor, mas se levantar, levanta para cair. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor de Deus esteja com cada um dos irmãos. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe.